Glória a Deus. Deus abençoe você, toda a sua linda família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja te cobrindo, esteja te ministrando por dentro e por fora, ministrando a tua mente, as tuas emoções, todo o teu corpo, todo o teu DNA, toda a tua genética. Esteja ministrando a tua família, esteja ministrando tudo que te diz respeito, esteja sarando tudo que do passado está precisando de cura e também aos teus. Esteja ministrando o presente, nos guardando e nos mantendo no caminho de Deus. E esteja ministrando o nosso futuro, para que possamos atingir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. A vontade de Deus é perfeita, é maravilhosa, é o que existe de melhor para nós. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Invocamos a tua pessoa, a tua presença, Pai. Oh Deus, precisamos tanto do Senhor, o Espírito de Deus maravilhoso que habita dentro de nós. Obrigada por estar a cada dia nos ensinando, nos ministrando. Por favor, abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos a palavra do Pai, para compreendermos a vontade do Pai, para compreendermos o que o Pai espera de nós, para compreendermos o que o Pai tem para nós no dia de hoje. Nos dá mais discernimento espiritual. Ó Jesus, o Senhor que é o nosso general de guerra, vai adiante de nós e desbarata tudo que está contrário ao reino de Deus nas nossas vidas. Nos ensina a usar a tua autoridade, o teu nome, o poder que o Senhor deixou para nós, a tua igreja. Ó Jesus, nós precisamos aprender a fazer a mesma obra que o Senhor deixou para nós fazermos, que é destruir as obras do inferno, de Satanás, nas nossas vidas e na nossa família. Te apresentamos a nossa família, te apresentamos as áreas problemáticas da nossa família, te apresentamos as áreas carentes da nossa família, te apresentamos as debilidades da nossa família, te apresentamos as carências da nossa família, te apresentamos todas as áreas que nós estamos precisando da tua intervenção. Precisamos de cura, Senhor, precisamos de salvação, precisamos de libertação. Entra com providência em cada um desses lares que estão aqui representados. Oramos uns pelos outros, oramos pelas famílias brasileiras, pelas famílias que estão aqui pagando o preço. Pai, estamos nesse jejum de 40 dias, buscando a tua pessoa, a tua presença, intimidade contigo, buscando resposta com o Senhor para as nossas situações, para os nossos impossíveis. Sabemos que no teu altar tem resposta. Senhor, nos prometeu na tua palavra, em Isaías 45, 2 e 3, que o Senhor iria na nossa frente, iria endireitar tudo que está torto, tudo que está derrubado, tudo que está caótico, tudo que está até morto. O Senhor vai quebrar as dificuldades, quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. O Senhor nos prometeu tesouros escondidos e riquezas guardadas para nós em lugares secretos. Estamos aqui para coletar essa promessa, para receber as bênçãos decorrentes dessa promessa para nós e para os nossos. O Senhor prometeu que vai fazer tudo isso para sabermos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos chama pelo nome, o Deus que nos conhece com intimidade, o Deus que sabe o que é melhor para nós, o Deus que tem trabalhado no oculto por nós, trabalhado no invisível, trabalhado no silêncio ao nosso favor e ao favor de todos os nossos. Nós abençoamos a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amados. Declaramos que os nossos cônjuges são os melhores cônjuges. Eles estão conectados a ti, eles escutam de ti, eles são dirigidos por ti, eles são instruídos pelo Senhor. Eles estão crescendo, avançando, prosperando na direção que o Senhor tem para eles neste ano de 2025. Os nossos filhos, nós e os nossos cônjuges, todos estamos sendo trabalhados por ti. Todos estamos de forma voluntária nos colocando no altar de Deus para permitir que o oleiro trabalhe em nós, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso caráter, no nosso destino, no nosso propósito. Louvamos e exaltamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado até aqui. Obrigada pela provisão, pelo suprimento, pelo cuidado, pela libertação, pelo livramento que o Senhor tem dado a cada família aqui representado. Neste final de mês, sabemos que muitos compromissos financeiros precisam ser atendidos. Colocamos diante do Senhor para que o Senhor esteja suprindo com as tuas riquezas em glória cada família, cada necessidade.
Cada compromisso traz ideias criativas, grandes oportunidades de negócio. Aqueles que estão vendendo, que vendam pelos melhores preços para os melhores compradores. Aqueles que estão comprando, que comprem pelos melhores preços. Aqueles que estão trabalhando, que executem a melhor tarefa e sejam recompensados com a melhor recompensa. O Senhor tem o melhor para o teu povo. O Senhor tem o melhor para nós, os teus filhos, e nós estamos aqui para aprender a receber e a viver debaixo do teu melhor. Obrigada por estar nos ajudando nesse propósito. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão tristes, aqueles que não estão aonde gostariam de estar. Traz, Senhor, o teu avivamento, traz a tua coragem, traz o teu fôlego, traz, Senhor, fôlego de vida soprando nessas vidas, para que nós possamos estar ajudando uns aos outros a resistir, a continuar, a executar o que podemos executar, a nossa parte no nosso lar. Nessa arrumação, nesse alinhamento tem a nossa responsabilidade. Nos ajuda a executarmos, trabalharmos todos os dias no mesmo sentido que o Senhor, para que o teu reino prevaleça, para que as nossas casas e os nossos familiares amem morar na nossa casa, porque a nossa casa é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar de aceitação, é um lugar de acolhimento, de respeito, de fidelidade, de lealdade, de bondade, de generosidade. O nosso lar é um pedacinho do céu na terra, e te agradecemos pelo teu poder agindo em nós, nos nossos e no nosso lar. Aleluia, glória a Deus. Você que recebe essa oração, você que recebe a intervenção de Deus na sua vida e na sua família, diga amém. Eu recebo, eu estou pronto. Senhor, eu proíbo que o inimigo roube a mensagem, roube a semente, roube o que o Senhor está colocando no coração do teu povo. Eu declaro um coração, uma boa terra, para que a semente cresça, nasça, encontre espaço para florescer e dar excelentes frutos, frutos de excelência. Estamos no estudo de número 38. Este é um propósito de 40 dias de oração, de jejum e de estudo da palavra de Deus. Esse estudo se chama Choque de Lealdade. Você que está chegando aqui, escute os estudos anteriores, o choque de poder, o choque de verdade, para que você compreenda que o reino de Deus, quando chega num lugar, ele vai promover o choque de lealdade. Todos nós precisamos escolher a qual reino vamos trabalhar, a qual reino vamos servir. E mesmo quando escolhemos, muitas vezes, tendo ciência que estamos escolhendo pela verdade, não conseguimos levar adiante a nossa escolha. Isso não acontece com uma pessoa nem com duas, acontece com muitas. E o apóstolo Paulo foi incumbido por Deus para deixar um versículo para nos mostrar que existe essa coisa acontecendo dentro das pessoas. Romanos 7, versículo 15 diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Quem está falando é o apóstolo que levou a palavra de Deus à maior parte do mundo antigo, o autor das maiores e melhores viagens missionárias, o autor de mais da metade dos livros do Novo Testamento. Ele está dizendo que o que ele faz, ele próprio não compreende. O que ele desejaria fazer, ele não consegue fazer. Ele se pega fazendo justamente aquilo que ele abomina, aquilo que ele odeia, aquilo que ele sabe que é errado. Ele ama a Deus, ele escolheu servir a Deus, ele escolheu voluntariamente dedicar toda a vida dele a Deus, e ele observa essa luta acontecendo dentro dele. Esta luta, ela existe dentro de cada ser humano. Por isso que é importante nós entendermos o que o reino de Deus promove. O reino de Deus promove em cada pessoa um choque de poder. Os poderes vão se confrontar. O reino de Deus, o reino da luz, os anjos de Deus contra o reino de Satanás, contra os demônios, os anjos caídos. Em todo lugar que a palavra de Deus for falada, proclamada, ela vai causar o choque de poder. E ela precisa causar o choque de poder. Ela precisa ser falada para causar o choque de poder. A palavra falada é uma luz que se acende para aquele lugar que vivia em trevas. A palavra falada também promove o choque das verdades. A verdade absoluta, que é a verdade de Deus, onde passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar.
contra as nossas próprias verdades. Todo ser humano tem as suas próprias verdades, as suas próprias opiniões, as suas próprias linhas de raciocínio. Quando somos confrontados com a palavra de Deus, quando somos apresentados à palavra de Deus, quando estamos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus vai nos confrontar. Ela precisa nos confrontar. E nós que estamos ali em espírito e em verdade, nós percebemos o confronto. Nós vamos ter que escolher entre ficar com a palavra de Deus e abrir mão das nossas vontades. É sobre isso que Paulo está falando no texto. E mesmo quando ele já está absolutamente decidido a ficar com a palavra de Deus, ele ainda encontra uma outra luta acontecendo dentro dele. A luta pela lealdade, a luta para ceder para o que odeia. Por que ele odeia? Ele odeia porque é contra Deus. Não é porque ele não gosta. Infelizmente, o pecado não é algo sem sabor, é algo com muito sabor. Ficar preguiçando num sofá sem fazer nada não é algo sem sabor. É gostoso deitar no sofá, ligar a televisão e passar 24 horas, 48 horas assistindo uma série atrás da outra. Enquanto você está de férias, enquanto você não tem atividade alguma, talvez isso não represente um pecado na sua vida, mas se você está deixando de fazer atividades, se você está deixando de dar atenção aos membros da sua família, se você está deixando de fazer o trabalho para estar naquele sofá, você está pecando. É sobre isso que Paulo está falando. Nenhum pecado, ele é horrível. De fato, a nossa carne se deleita em pegar uma comida que é a nossa comida preferida e comer sem botar limite. Essa é a nossa carne. O nosso espírito vai dizer, não é assim. Nem tudo que é gostoso eu posso comer sem limite. Se eu comer sem limite, eu vou romper fronteiras, eu vou romper com a minha própria saúde, eu vou provocar em mim uma diabetes, se são alimentos nesse sentido, eu vou provocar em mim uma arteriosclerose, eu vou provocar em mim uma ponte de safena no futuro, comidas gordurosas. Então, todas as coisas que vêm para a nossa vida não necessariamente são ruins quando elas são pecados, mas elas vão nos levar à ribanceira, vão nos levar ao abismo. O choque de verdade vai fazer com que nós tenhamos que nos posicionar vez após vez sobre aquele ponto que nós estamos fraquejando, que nós tenhamos que tomar decisão em cima de decisão para limitar a nossa vontade, alinhar a nossa vontade à vontade do nosso Deus. Ou vamos estar fazendo a vontade do nosso Deus, ou vamos estar cedendo aos desejos da nossa carne, que é uma aliada para o reino das trevas. Satanás conhece a inclinação da nossa carne, então ele vai jogar a isca que vai pegar a inclinação da nossa carne. Sem muito esforço, ele lhe leva a fazer justamente aquilo que vai trazer morte para a sua vida. Paulo diz que todos precisamos decidir abandonar o pecado todos os dias, que vamos estar entregando a nossa lealdade ao reino de Deus todos os dias, porque todos os dias nós vamos nos pegar em áreas de fragilidade, áreas na qual nós já queríamos ter vencido, áreas na qual nós odiamos ainda estar caindo nela. Mas Paulo também está nos alertando para algo que precisamos levar em consideração. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é proclamada, que ela levanta dentro de nós o desejo de atender a Deus, existem inúmeros fatores invisíveis acontecendo naquele lugar, acontecendo naquela atmosfera, naquele ambiente, naquela pessoa. É por isso que algumas vezes é mais difícil ainda para fazermos o que decidimos fazer. É por isso que para nós que amamos Deus ainda sentimos dificuldade em manter uma vida de oração, em ter disciplina todos os dias de estar ali na presença de Deus, como nos comprometemos, em levar um jejum a sério até o final, em fazer o propósito de 40 dias e estar lá todos os 40 dias. Nós amamos a Deus, sabemos que o propósito é bom, mas nos vemos furando conosco, com a nossa decisão. Nós precisamos, então, estar atentos. Existem fatores invisíveis colaborando para nos distrair, para tirar de nós a determinação, para nos tirar do foco. E se eles trabalham em nós, que estamos tão decididos, imagine como eles não trabalham nas pessoas da nossa família que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus. Por isso que essas pessoas têm uma resistência em ouvir a palavra, uma resistência em deixar o vício, em deixar um mau hábito, em deixar um mau costume, em largar o pecado. O inimigo, ele circunda com
com fatores invisíveis para dificultar a atitude das pessoas na direção de Deus. Ele sabe que a direção de Deus vai ser a libertação, a cura para aquela pessoa. Então, ele não quer que a pessoa esteja curada. O objetivo do inimigo é roubar, matar e destruir e não sarar. O objetivo dele é dificultar para que as pessoas elas não alcancem os seus sonhos, as famílias não vivam em paz e em plenitude. Então pare de ficar com raiva quando as pessoas que você mais ama, você vê elas escutando a palavra de Deus, mas não conseguindo reagir ao que elas estão escutando, não conseguindo obedecer à direção que aquela palavra está entregando, quando elas não conseguem nem se programar para mudar a própria vida. Existem forças atuando para manter cada uma das pessoas aprisionadas nas prisões onde elas já estão mergulhadas. Satanás não está brincando, ele trabalha na cultura, ele trabalha dominando o mundo, os governos, as ideias, gerando fortalezas mentais, culturais, familiares, prisões de todas as espécies. Neste momento, este propósito existe para combater o mal do carnaval. Nem eu imaginava que este ano o mal na minha cidade estaria com tanta força, com tantos tentáculos. A prefeitura está apoiando o carnaval, existem blocos por todos os lados, fazem 2 semanas que a cidade se torna intransitável nos finais de semana. Os bairros têm blocos saindo, lugares que concentram a atuação do poder do mal. De hoje por mais 6 dias, as pessoas vão se aglomerar. Estão vindo de todos os lugares do Brasil para assistir o carnaval. A televisão está o dia inteiro noticiando lojas vendendo adereços, brilhos, fantasias, as coisas mais lindas. As escolas estão colocando festinhas de carnaval para as criancinhas se fantasiar. E ali já começa a cultura do carnaval. Poderes cósmicos que são capazes de se disfarçar em ideias, em cultura, em sofismas, em altivez, com um único objetivo: separar o homem de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando que o choque de verdades vai sempre acontecer quando a palavra de Deus for proclamada, mas não vai ser suficiente para produzir a lealdade completa a Deus e a renúncia total ao engano. É necessário que exista o choque de poderes. Em alguns casos, as pessoas vão precisar também receber cura e libertação. Hoje, ao final deste propósito, eu entendo mais claramente que para se ganhar uma família para Cristo é necessário haver um planejamento, é necessário haver orações, intercessões, proclamações da palavra de Deus dentro de cada lar para que os poderes das trevas sejam amarrados. Precisa que a pessoa que está executando o papel do intercessor use a autoridade de Cristo para proibir a atuação do maligno, para orar, para jejuar em paralelo, enquanto a palavra de Deus está sendo falada. As orações de batalha espiritual utilizadas em um lar com a autoridade do nome de Jesus vai manter os poderes do mal amarrados, as fortalezas impedidas de continuar aprisionando aquelas pessoas. E aquelas pessoas então vão ter liberdade para poder escolher Cristo. Ao longo desses estudos, ao longo deste propósito, Deus foi me mostrando com profundidade e a minha mente foi abrindo, eu fui contemplando. Eu não consigo dizer para vocês quanto tempo e esforço eu desperdicei da minha vida tentando fazer as pessoas da minha família amarem Cristo, virem para Cristo, deixar a sua vida de pecado para trás, deixar as suas escolhas ruins para trás. Eu não conseguia entender por que elas eram tão resistentes. E tudo o que eu tinha feito de tanto esforço, às vezes parecia que estava funcionando e de repente as pessoas davam ré e voltavam aos seus vários e velhos
hábitos que corroíam elas próprias e que também corroíam a sua vida em família. Foi neste propósito que eu vejo como abrir a boca para falar dentro de casa, no meu quarto de oração, no meu quarto de guerra, a palavra de Deus, para fazer as orações que eu faço com vocês e as orações que eu faço com Deus, as declarações que eu faço com vocês e as declarações que eu faço com Deus. Falar a palavra de Deus fez com que o poder das trevas esteja cada vez mais atado, mais impedido de continuar fazendo o estrago que fez até então. No estudo de amanhã e no estudo de depois eu vou falar mais sobre isso. Eu sempre ouvi essa passagem e algumas outras semelhantes a essa, e eu orava por essa passagem para minha família. Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E eu comecei a falar para Deus, mas Deus, eu acredito no Senhor. O Senhor vê o meu esforço. E eu falava para Deus qual era o meu esforço, o que eu tinha feito ao longo dos anos, o que está acontecendo na minha casa, até eu entender que precisa existir o choque de poder, o choque de verdade, para promover o choque de lealdade. Eu só trazia para a minha família o choque da verdade e queria que o choque da verdade sozinho promovesse o choque de lealdade. Atos 16:31 é um versículo muito poderoso e muito falado em muitas igrejas, mas para entendermos esse versículo nós precisamos ler o contexto. O contexto é que Paulo e Silas estavam na cadeia, tinham sido jogados na cadeia. Paulo e Silas não estavam quietos na cadeia, eles estavam antes na cidade, evangelizando toda a cidade, tinham orado por toda a cidade, tinham efetuado poderes e milagres no nome de Jesus, por isso que eles tinham ido parar na cadeia. E naquela noite eles também não ficaram quietos. O texto diz em 16, versículo 21, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas da cadeia se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha o resultado de uma pessoa em unidade com mais uma pessoa, orando, adorando a Deus, cantando a Deus. Era meia-noite numa cidade onde não tem vida noturna, numa cidade onde tudo se apaga. Paulo e Silas não estavam dormindo, Paulo e Silas estavam orando a Deus e cantando a Deus. E os outros presos que poderiam estar dormindo não estavam dormindo. Todos naquela cadeia estavam acordados, exceto o carcereiro Mó, o que era responsável pela cadeia. Ele estava dormindo. Mas quando houve o terremoto, porque quando nós oramos no mundo físico, uma promoção acontece no mundo espiritual. Os anjos de Deus trabalham quando existe um crente orando. E quando existe um crente orando com outro em unidade, aí é que os anjos de Deus trabalham. Quando eles oram em voz audível, os anjos estão pegando as orações, estão pegando a palavra de Deus, estão executando as declarações, estão executando as palavras proféticas. Os anjos promoveram o terremoto violento. Os anjos abriram as portas da cadeia e soltaram todas as correntes. Imediatamente o carcereiro acordou com o terremoto, porque existia algo ali por trás. Os poderes estavam sendo abalados, os poderes estavam sendo confrontados. Mas aquele carcereiro, ele trabalhava para Roma, e em Roma, o chefe da cadeia, quando os presos fogem, paga com a própria vida. Ele nem ia esperar Roma decretar a morte dele. O carcereiro correu para pegar uma espada e para se matar. Quando ele agarra a espada, Paulo grita: pare, não faça isso. Estamos todos aqui. Nenhum preso foi embora. Fique quieto, homem, que Deus está aqui. Deus tinha trazido para aquele lugar o choque de poder, agora Deus está trazendo o choque de verdade. Deus está aqui. Aquele homem não pôde mais resistir. Qual é a fala dele e o que eu preciso fazer? Tudo o que ele perguntou foi: e agora? O que eu preciso fazer? Tipo, eu não quero mais resistir a Deus, eu acredito em Deus. O que eu preciso fazer? Atos 16:31 é a resposta.
Creia no Senhor Jesus, ou seja, entregue a sua lealdade e você vai ser salvo e os da sua casa vão ser alcançados. Deus deixou tudo isso escrito para nós acompanharmos que para num lugar haver uma mudança grande, precisa haver o choque de poder, o choque de verdade, para promover o choque de lealdade. Queremos que isso aconteça no nosso lar, nós vamos ter que nos posicionar. Nós precisamos ser o Paulo e o Silas do nosso lar. Nós precisamos orar, nós precisamos cantar hinos a Deus, nós precisamos exaltar a palavra de Deus dentro da nossa casa, no nosso quarto de oração. Se outras pessoas vão ouvir, se vamos chamar a atenção dos outros, essa parte fica com Deus. Essa vai ser a parte do que Deus vai fazer. Mas quando o choque de poder se completar, os nossos não vão mais ter como resistir ao choque da verdade e ao choque da lealdade. Eles vão perguntar a mesma coisa que o carcereiro perguntou: o que nós precisamos fazer? E nós vamos falar para dizer: vocês precisam crer no Senhor Jesus e serem salvos, você e todos os seus. Pai nosso, Pai amado, Pai querido, Pai poderoso, que palavra gloriosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está trazendo tudo que há de mais lindo, de mais puro, de mais verdadeiro do teu céu para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Santificado seja o Senhor em nossa família, em nosso lar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia o Senhor nos entregou e está nos entregando para nos alimentar, para nos promover, para nos vivificar. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como temos perdoado com a tua ajuda e o teu auxílio aqueles que pecaram contra nós e que devem, que nos prejudicaram e nos ofenderam. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, que o teu poder venha e inunde em primeiro lugar as nossas vidas, que todas nós possamos nos render ao Senhor, que a cada dia que entrarmos no nosso quarto de oração seja para que o choque de verdade faça transformação em nós, que o Senhor tenha tanta liberdade de fazer tamanha transformação em nós, que essa transformação promova no nosso lar o choque de poder, a fim de que os nossos cheguem a perguntar: e agora? O que nós devemos fazer? Porque nós ansiamos para dar a resposta para eles, que eles precisam acreditar no Senhor Jesus e entregar toda a sua vida, todas as suas escolhas, todas as suas atitudes. Senhor, neste dia, em nome de Jesus, eu te peço uma unção de poder na vida de cada intercessor. Eu lhe peço que o Senhor abra as suas bocas para que elas possam orar em seu lar, pelos seus maridos, pelos seus matrimônios, pelas suas finanças, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Que nenhum lar fique destroçado, que nenhum lar fique com pessoas perdidas, que todas sejam salvas, que haja salvação, cura e libertação, que aqueles que estão aprisionados nas drogas, na mentira, no engano, que Satanás seja amordaçado, aprisionado, proibido de agir, que todo plano do maldito que está em curso há muito tempo, plano antigo, plano que está com fortaleza mental, que seja destroçado, destruído, paralisado. Envia os teus anjos à nossa casa com espada cortante e afiada, cortando as cordas do mal, cortando as cordas do perigo, cortando as cordas do vício, todo tipo de vício, seja de droga, seja de más amizades, seja de gastar sem pensar, seja de tomar atitude impensada, precipitada, má atitude, seja de falar palavras negativas, seja de falar palavras duras, críticas, seja violência, seja qual for o mau hábito, o mau costume que tem amarrado, prendido a família do teu povo em fortalezas, em repetição, em vício, em nome de Jesus, que seja cortado, cancelado, destruído. Senhor, envia o teu poder, a unção de poder, promovendo o choque de poder, promovendo o choque de verdade, promovendo o choque de lealdade. Que a cada dia possamos escolher sermos leais a acender a luz na nossa casa, sermos leais a comparecer ao quarto de oração, comparecer à tua presença para orarmos contigo, para orarmos através do teu
teu Espírito por nós e pelos nossos, que possamos executar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas como intercessor, que a unção que quebra todo o jugo esteja agindo na vida de cada intercessor, fortalecendo para que eles possam romper e romper e romper. 2025 é o ano do rompimento, 2025 é o ano do crescimento, é o ano de florescer, de dar frutos saborosos, gostosos. É assim que nós declaramos para os nossos maridos, para os nossos matrimônios, para os nossos filhos, filhas, netos, bisnetos, tataranetos, uma geração abençoada por Deus, homens e mulheres honrados, verdadeiros, que ocupam altos lugares para expansão do reino de Deus, em nome de Jesus. E você que concorda, diz aí comigo, amém, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, seja você uma bênção. Você já sabe o que eu vou dizer para você fazer, então já faça. Dê aí o seu legal, copie o link desse estudo, encaminhe para outras pessoas se juntarem a nós, todas as famílias da terra. Imagine, orando uns pelos outros, a luz que não vai ser uma tocha em cada lar, uma tocha sendo ligada uma com a outra, cidades, o Brasil inteiro, todos iluminados e o reino de Deus prevalecendo. Verei cada um de vocês nos nossos últimos 2 estudos desse propósito. Até lá, Deus te abençoe.